Beleza, pessoal? Vamos lá. Vamos continuar. Tranquilo? Vamos passar o slide. Pessoa jurídica. Professor, cadê a pessoa? Cadê a pessoa? A pessoa jurídica, pessoal, é tudo isso aqui, ó, ela aqui, ó. E dentro dela você tem o quê? Órgãos públicos. Nós falamos de duas técnicas, não foi? Concentra, desconcentra. Vamos falar de mais duas técnicas. Centraliza, descentraliza. Então, ó, técnicas de organização, da administração pública. Meus amigos, esse material aqui está disponível para vocês, tá? Esse slide aqui com todas as anotações vai estar disponível. O material PDF e-book que eu já elaborei também, já enviei, tranquilo? Então vamos seguir firmes e fortes, tá? Mas vá anotando essas observações, porque eu estou tirando da Marinela, do Alexandre Maza, do Marcelo Alexandrino, do Vicente Paulo, tá? Então são dicas muito preciosas que vão te ajudar na hora da prova. Professor, o senhor falou agora há pouco, eu me lembro, né, que a centralização, a concentração e a desconcentração são fenômenos que envolvem órgãos. E centralização, descentralização são fenômenos que envolvem órgãos? Não. Envolvem pessoas, né? A centralização é um fenômeno que envolve uma única pessoa. A descentralização é um fenômeno que envolve, no mínimo, pelo menos... Deixa eu só desligar o ar aqui, tá? Ligou o ar, meu irmão. Mandei desligar esse negócio. Tô com um pouquinho de rinite hoje. Acabei de sair do plantão da delegacia. Então envolve pelo menos duas pessoas jurídicas, tá? Então concentra um órgão, desconcentra dois órgãos, 3, 4, 5. Centraliza uma pessoa, descentraliza mais de uma pessoa, 2, 3, 4, 5, tá? É assim que funciona. Professor, o senhor colocou o que no slide? Eu coloquei aqui que a centralização é uma técnica de cumprimento de competências administrativas por meio de uma única pessoa jurídica. Centralização. Descentralização, eu coloquei aqui, técnica de cumprimento de competências administrativas por meio de várias, mais de uma, várias pessoas jurídicas autônomas. Então, a centralização, uma única entidade. Descentralização, 2, 3, 4, 5, várias entidades. Quando eu falo centralização, meus amigos, eu estou me referindo a uma entidade política. Quando eu falo descentralização, na grande maioria das vezes, eu estou me referindo a entidades administrativas. Como assim, professor? Vamos lá, vamos lá. Vou abrir um slide aqui, em branco. Vou abrir logo uns dois, ó. Uns três. Pronto. Aqui. Ok. Já falamos. Pronto. Posso passar o slide, pessoal? Vou passar, tá? Então, veja só.
Como é que um serviço público é prestado? Como? Primeiro de tudo, Constituição Federal de 88. Vem a Constituição confere uma competência a um ente, tá? Então, a Constituição Federal atribui competências a um determinado ente. Como é que eu chamo esse ente? A quem foi atribuída essa competência? Eu chamo de ente político. Então, você já estudou a Constituição, já? A Constituição diz lá, vários artigos. Compete à União, compete aos estados, compete aos municípios. Então, a Constituição, ela define a competência de cada um dos entes políticos. O que a União tem que fazer, o que o estado tem que fazer, o que o município tem que fazer. Tá? Aí vamos imaginar. Quais são os entes políticos? Quais são eles? Ah, professor. O ente político é a União, estados, Distrito Federal, municípios. Quando o ente político, quando ele próprio desempenha a sua competência, a sua atribuição, ele próprio. A Constituição fala, União, você vai fazer isso. E a União vai lá e faz, realiza aquela atividade, desempenha aquela competência. Isso se chama centralização. Isso se chama centralização. Então, na centralização, eu tenho uma competência que está sendo exercida por um ente político. Tá? União, Estado, Distrito Federal, município. Mas o que é que pode acontecer? A União, ou o Estado, ou o Distrito Federal, ou o município pensa assim, poxa, eu estou cansado. Sabe de uma? Vou fazer isso não. Eu vou passar para outra pessoa esse negócio. Então, esse ato de passar para outra pessoa é o quê? Transferir, delegar. Tá? Então, a União, os estados, Distrito Federal, municípios, eles transferem. Transferência. Sinônimo de transferência é o quê? Delegar. Transferência, delegação de competências. Toda vez que isso acontece, pessoal, a competência é minha, eu passo para outra pessoa, isso se chama descentralização. Esse fenômeno se chama descentralização. Então, se eu te perguntar assim, fulano, na centralização, há delegação de competência? Não. Na descentralização, há delegação de competência? Sim. Beleza? Ok. Ok. Transferiu, professor. Transferiu para quem, hein? Boa pergunta. Transfere ou para entes administrativos ou transfere para particulares. Então, eu posso transferir, ente político, União, Estado, Distrito Federal, município, eu posso transferir as minhas competências para outros entes, outras pessoas, entes administrativos ou outros particulares. Tá? Professor, quando sai do ente político
e vai para o ente administrativo. Eu chamo de quê? Aqui você chama de administração pública indireta. Professor, quando a competência é minha e eu mesmo exerço essa competência, desempenho essa atividade que é minha, eu chamo de quê? Você chama de administração pública direta. Administração pública direta. Tá? Beleza, mas aí é que vem o X da questão. Professor, descentralização é sinônimo de administração pública indireta. Descentralização é sinônimo de administração pública indireta. Não, errado. Tem alguma outra descentralização que não tem nada a ver com a administração indireta? Tem. Descentralizar para particular. Né? Então, cuidado. Esses particulares, esse pessoal aqui, eles não fazem parte da administração pública, nem da direta e nem da indireta, tá? Eles não fazem parte da administração pública direta e também não fazem parte da administração pública indireta. Tranquilo? Então, pelo amor de Deus, não vá colocar isso na sua cabeça, dizer que descentralizar é administração indireta. Não, descentralizar é administração indireta. Não, não. A administração indireta está ali, está na descentralização, mas junto dela tem uma outra pessoa, particulares da iniciativa privada, que prestam serviço público. Como é que eu chamo esse pessoal? Concessionários e permissionários de serviço público, tá? Beleza? Continuar. Professor, entendi. Agora eu entendi esse negócio. Eu vi uma questão de prova perguntando se era possível combinar os dois fenômenos. Tipo, assim. Desse lado de cá, você tem a concentração, desconcentração. Do lado de lá, centralização, descentralização. Concentração, órgão, entidade, órgão. Quantos? 1. Desconcentração, órgão, entidade, órgão. Quantos? Mais de 1. Centralização, órgão, entidade, entidade. Quantos? 1. Descentralização, órgão, entidade, entidade. Quantos? Mais de 1. Professor, dá para combinar esses fenômenos? Dá. Então, existe a concentração centralizada, concentração descentralizada, existe a desconcentração centralizada, desconcentração descentralizada. Dá para combinar perfeitamente. E é por isso que eu coloquei esse slide aqui, ó. Eu só inverti a ordem, mas não tem problema não. Centralização concentrada, centralização desconcentrada. Descentralização concentrada, descentralização desconcentrada. Meus amigos, na centralização concentrada, quantas pessoas eu tenho aqui? Quantas pessoas eu tenho aqui? Uma pessoa jurídica. Quantos órgãos? Um órgão. Centralização desconcentrada. Quantas pessoas eu tenho aqui? Uma. Quantos órgãos?
mais de um. Descentralização concentrada. Quantas pessoas eu tenho aqui? Mais de um. Várias pessoas jurídicas. Quantos órgãos? Um. Descentralização desconcentrada. Quantas pessoas? Mais de um. Quantos órgãos? Mais de um. Pronto. Desculpa. Então, toma cuidado. Dá para combinar tranquilos fenômenos. E você combinar é só para diferenciar quantas pessoas tem, quantos órgãos tem. É só isso. Aí vem o ilustre professor Alexandre Maza, no livro dele, e coloca essa outra denominação. Olha só. A centralização tem quantas pessoas? Uma. Aí ele coloca unipessoalidade. Quantos órgãos tem aqui? Um órgão. Monoorgânica. Eu vi questão de prova. Eu só não lembro agora qual foi o concurso, mas que falava não na nomenclatura de cima, mas na lá de baixo, que era do Alexandre Maza, falando na unipessoalidade monoorgânica. Pessoal, meu Deus, o que é isso? Que diabo é isso? Centralização concentrada. Centralização desconcentrada. Quantas pessoas? Uma. Unipessoalidade. Quantos órgãos? Mais de um. Pluriorgânica. Descentralização. Quantas pessoas? Mais de um. Multipessoalidade. Concentrada. Quantos órgãos? Um órgão. Monoorgânica. Descentralização desconcentrada. Quantas pessoas? Mais de uma. Multipessoalidade. Quantos órgãos? Mais de um. Pluriorgânica. Só isso, pessoal. Só isso. Tome cuidado. Né? Então, a questão, se quiser te prejudicar, tentar te prejudicar, ela vai apenas trocar centralização concentrada por unipessoalidade monoorgânica. Centralização desconcentrada, unipessoalidade pluriorgânica. Tome cuidado com esse negócio. Tá? Agora eu vou fazer outra pergunta para os senhores. Eu tenho certeza que vocês vão acertar. Qual dos quatro é impossível de acontecer? Ah, professor, impossível de acontecer? Esse daqui. Pronto, acertou. Esse daqui, ó. Fenômeno raro, do qual não se tem notícia. Essa tal centralização concentrada. Uma pessoa só ter dentro de si um órgão. Nunca vi. Agora, qual dos quatro é o mais comum? É o mais usual. É o que nós temos na administração pública. Esse daqui. É o mais usual. Tá, pessoal? Beleza? Feita a observação, vamos passar. Posso passar? Vou passar. Professor, o que mais pode cair em prova, hein? Teoria do órgão público. Meus amigos, existem 3 teorias. Ó, 1, 2, 3. 3 teorias que tentam explicar a natureza jurídica do órgão público. O órgão público, qual é a relação dele com a pessoa? Porque o órgão público, eu sei, professor, o senhor já falou, está dentro da pessoa. Assim como nós temos dentro de nós órgãos biológicos, o órgão está dentro da pessoa jurídica. Mas qual a relação do órgão com a pessoa? Veio a primeira teoria, chamada teoria da representação. Teoria da representação.
e disse o seguinte: não, não. O órgão órgão e a pessoa jurídica, a relação que existe entre o órgão público e a pessoa jurídica é a mesma que existe entre o pai, mãe, tutor, curador e o incapaz. O órgão representa a pessoa jurídica. O órgão representa a pessoa jurídica. Errado. Você não pode dizer que o órgão representa a pessoa. Porque você afirmando um negócio desse, é como se você estivesse dizendo que a pessoa jurídica está equiparada ao menor de idade, incapaz. Como é que você está chamando a pessoa jurídica o estado de incapaz, de menor de idade? Essa teoria não prospera. Essa teoria não é admitida no direito brasileiro, porque o Estado está sendo equiparado ao menor de idade incapaz. Isso não pode acontecer. Então, o órgão não representa a pessoa. Está errado. A teoria do mandato estabelece que a relação entre os dois, a relação entre órgão público e pessoa jurídica, ela é similar, ela é parecida àquela relação que existe entre procurador e outorgante. Procurador e outorgante. Errado. Errado. Veja bem, eu passei uma procuração para você. Eu passei procuração para você. Eu confiro poderes a você. Eu atribuo poderes a você. Eu sou outorgante. Você é outorgado. O meu procurador. Outorgante, outorgado. Procurador, não, outorgante, outorgado. Outorgante, procurador. Você é o meu procurador. Então, essa teoria fala que a relação entre o órgão e a pessoa é a mesma que existe entre o outorgante e um procurador. Errado. Errado. O órgão público não é um procurador do Estado, da pessoa jurídica. A pessoa jurídica não passou procuração para o órgão. Não existe esse negócio de passar procuração. Então, essa teoria do mandato também não é aceita. Também não é admitida. Tá? Não é aceita essa teoria, representação. Não é aceita também a teoria do mandato. Essa daqui sim, essa daqui é a aceita no direito brasileiro. A teoria, se alguém te perguntar, professor, me perguntaram lá qual é a teoria do órgão admitida no direito administrativo brasileiro hoje. Teoria da imputação volitiva. Teoria da imputação volitiva, tá? Também chamada de teoria de Otto Diericke. Teoria de quê, professor? O nome do cara que criou essa teoria. Do idealizador dessa teoria. O nome dele é Otto Diericke. Olha ele aqui, tá? Então, a teoria da imputação volitiva, a teoria de Otto Diericke. Tá, o que é que diz essa teoria, professor? O que é que diz essa teoria?
Vamos passar o slide, tá? Teoria da representação foi aceita no direito brasileiro? Não. Teoria do mandato é aceita no direito brasileiro? Não. A teoria da representação, qual é o defeito dela? O defeito é que ela equipara o Estado, pessoa jurídica estatal, ao menor de idade incapaz. Qual é o defeito da teoria do mandato? A teoria do mandato, a falha dela é dizer que o Estado, a pessoa jurídica estatal, teria passado procuração para o órgão público e o órgão atuaria como se fosse um procurador da pessoa jurídica. Não tem nada a ver também isso aí. Então, são duas teorias defeituosas. Essa daqui de baixo é que é aceita, admitida. E o que é que ela estabelece, professor? Bem, a teoria de Otto Diericke, também chamada de a teoria da imputação volitiva, estabelece que o Estado, a pessoa jurídica estatal, é como se fosse o corpo humano, o nosso corpo humano. Ela compara o Estado ao corpo humano. Então, cada órgão público é como se fosse um órgão biológico nosso. Então, cada órgão público, cada repartição pública aqui é o órgão público, né? Funciona como uma parte do corpo. Funciona como uma parte do corpo. Pessoal, é como se os órgãos públicos fossem os braços, as mãos, as pernas, a cabeça da pessoa jurídica. É assim. Os órgãos públicos são partes do todo, pessoa jurídica. Tá? Aí ele diz aqui, eu coloquei, a personalidade, que personalidade é essa daqui? É personalidade jurídica ou é personalidade judiciária? Personalidade jurídica. Essa personalidade aqui é a personalidade jurídica. É um atributo do todo. Quem é o todo? Pessoa. Então, só quem tem personalidade jurídica é a pessoa. E não das partes. Quem são as partes? Os órgãos. Os órgãos, tá? Então, o órgão público ele não tem personalidade porque ela é só uma parte, é só um pedaço. Quem tem personalidade é o todo, pessoa jurídica, tá? Então, o que o órgão faz, o que o órgão realiza é imputado, é atribuído ao todo, pessoa jurídica. Pô, se eu mexo a minha mão aqui, ó, pá, o meu pé, pá, tá, vou mexendo aqui, ó, é a pessoa jurídica que está mexendo, não é só a minha mão, nem o meu braço, nem a minha perna, né? Então, quando uma delegacia de polícia, quando você vai na delegacia fazer um BO, quem está prestando aquele atendimento para você é a delegacia? Não, é o Estado do Amazonas. Quando você vai num tribunal verificar um processo lá, quem está prestando atendimento para você é o tribunal? É, professor, o tribunal é órgão, é o Estado do Amazonas. Perfeito. E uma escola pública, você matriculou o seu filho numa escola pública do município. É o município. Tá, pessoal? Então, os órgãos públicos, eles são apenas pedaços. São partes de um todo maior que se chama pessoa jurídica. E quando o órgão atua, na verdade, não é o órgão. É a pessoa jurídica que está por trás dele. Tá? Professor, existe algum dispositivo da Constituição que prevê isso aí, professor? Prevê o quê? Que os órgãos públicos
os órgãos públicos, eles atuam, eles agem como se fossem, plural, a própria pessoa jurídica. Isso porque a vontade de um, ou seja, do órgão, se confunde com a própria vontade da pessoa jurídica. A vontade de um, do órgão, se confunde com a vontade pessoa jurídica. As vontades são as mesmas, se confundem. Uma é atribuída à outra, uma é imputada à outra, né? E sendo assim, acontece o seguinte. Quando um determinado servidor, público, que trabalha no órgão, causa dano, ele causa algum tipo de prejuízo ao particular no exercício da sua função pública, quem assume a responsabilidade civil, ou seja, pagamento dos danos, prejuízos, né? É a pessoa. Tá? Então, servidor público que trabalha num determinado órgão, causa dano, prejuízo no exercício da função, quem responde não é o servidor, também não é o órgão, é a pessoa. Isso está lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. E isso aí você vai chamar de responsabilidade civil objetiva do Estado. Responsabilidade civil objetiva do Estado. Beleza? Tranquilo. Professor, o STF pensa assim? Pensa. Eu coloquei essa jurisprudência, ó. Jurisprudência do STF. RE, o que é? Recurso extraordinário, número 327907 de São Paulo, estabelece que a atribuição do órgão é atribuída à pessoa jurídica. Servidor público que trabalha num órgão que causa dano, prejuízo a particular no exercício da função, quem responde é a pessoa jurídica? Sim. Quem responde é a pessoa jurídica. Não é o servidor, também não é o órgão, é a pessoa jurídica. Então, a responsabilidade civil objetiva, a teoria da imputação volitiva, se a questão perguntar, a teoria da imputação volitiva, tem previsão direta na Constituição? Tem. Entendimento do STF. Artigo 37, parágrafo 6º. Tem previsão direta no texto da Constituição. Tá? A teoria da imputação volitiva. Então, você está vendo que é uma escada, pessoal? É tipo uma escadinha. Por trás, você tem a pessoa
jurídica. Quem é essa pessoa jurídica? Estado. Dentro dele você tem o quê? Órgão público. Muitos, então vou colocar no plural. E trabalhando nos órgãos você tem o quem? Os agentes públicos servidores. Então é tipo uma escadinha, ó, pá, pá, pá. Servidor público causa dano no exercício da função. Quem responde é o órgão? Não. Quem responde é o Estado. Vai parar aqui, ó. Estado. Teoria da imputação objetiva. Professor, imputação volitiva, desculpa. Imputação objetiva é do direito penal, né? Teoria da imputação volitiva. Então, meus amigos, se a questão de prova falar bem assim, a responsabilidade civil do Estado, ela é fundamentada em qual teoria? Teoria da imputação volitiva, tá? Consequentemente, mais uma observação eu coloquei aqui embaixo. A teoria da imputação volitiva de Otto Jerk torna impossível, ou seja, impossibilita o quê? A responsabilidade civil do Estado, sim, se o dano foi causado pelo servidor público fora do exercício da função pública. É lógico? É óbvio isso, né? Então, o servidor público ele tem que estar no exercício da função pública. Servidor no exercício da função. Para você poder chamar a responsabilidade civil objetiva do Estado. Então, ó, exemplozinho clássico que sempre cai em prova. Policial de folga dá um tiro no vizinho. Quem responde é o policial ou é o Estado? É o policial. Está de folga? Não está no exercício de função pública nenhuma? É o policial. Ele vai responder essa bronca aí. Ele que vai assumir a bronca. A questão civil também é ele. Somente se o policial estivesse no exercício da função. Tá? Beleza? Tranquilo. Tranquilo. Anotou? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Pronto. Então, eu vou dar o stop aqui nesse blocozinho. Já tem 38 minutos. O próximo tópico vai ser classificação dos órgãos públicos. Beleza? Grande abraço, pessoal. Te espero, tá? Já, já.